Mitos e verdades sobre a transmissão do HIV. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, é uma doença que ceifou a vida de milhões de pessoas, por isso, muitos o temem. Esse medo levou ao surgimento de vários mitos e verdades sobre a transmissão do HIV. Para entrar um pouco mais no contexto, o vírus em questão ataca o sistema imunológico do hospedeiro e o impede de fazer seu trabalho corretamente. Portanto, as pessoas infectadas ficam mais propensas a várias doenças, infecções e complicações. 5 mitos e verdades sobre a transmissão do HIV. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, é uma das patologias mais estudadas atualmente. Embora ainda não haja cura, vários avanços foram feitos nesse sentido. Ao longo dos anos, novos modos de transmissão do HIV foram descobertos, e também formas inovadoras de evitá-los. Mas, apesar dos diversos estudos e avanços realizados, o desconhecimento sobre a doença continua prevalecendo. Consequentemente, há quem acredite que alguns mitos sobre a transmissão do HIV são verdades absolutas. Quais são os mais comuns? A seguir, nós os esclareceremos. 1. O HIV pode ser transmitido pelo contato com uma pessoa infectada. Este é um dos mitos mais comuns sobre a doença. É, infelizmente, um dos que mais afetam quem sofre com ela. Na verdade, estudos mostram que entre 57% e 77% das mulheres com a doença sofrerão discriminação. No entanto, esta ideia está muito longe da realidade. As bibliografias esclarecem que existem apenas 5 mecanismos de transmissão. Estes são os seguintes: contato sexual sem preservativo, de mãe para filho, transfusões de sangue ou transplantes de órgãos, uso compartilhado de agulhas ou seringas, risco biológico de acidentes de trabalho. Assim, é impossível que o vírus seja transmitido abraçando, tocando ou compartilhando itens de higiene pessoal com uma pessoa infectada. Na verdade, é possível beijar uma pessoa portadora do vírus sem correr riscos, pois a saliva não é patogênica. O risco existe se houver feridas ou sangramento nas gengivas ou na boca. Nesse caso, você deve ter cuidado. 2. O HIV é transmitido apenas por homossexuais. Sem dúvida, este é um dos mitos mais curiosos sobre a transmissão do HIV, já que há mais de 30 anos esta era considerada uma das verdades irrefutáveis da doença. Quando o vírus foi descoberto no início dos anos 1980, acreditava-se que ele era exclusivo dos homossexuais. Com o passar dos anos, foi determinado que tanto homens quanto mulheres heterossexuais também podiam ser portadores do vírus. Já foi relatado que em lugares como África, Caribe e América do Sul, a transmissão sexual é a principal via de transmissão entre pessoas heterossexuais. Embora na Europa e nos Estados Unidos, a transmissão sexual seja maior entre homens homossexuais ou bissexuais, ela não se limita a esse grupo de pessoas. 3. Toda mãe transmitirá o vírus ao seu filho. O fato de mães infectadas transmitirem o vírus a seus filhos é outro mito que precisa ser esclarecido. Embora seja verdade que o contágio de mãe para filho seja comprovado pela ciência, também é verdade que existem métodos de prevenção. É possível que a infecção de mãe para feto ocorra durante os estágios pré-natal, perinatal e pós-natal. Ainda assim, ela pode ser evitada com a combinação de uma dieta saudável e tratamento antirretroviral antes do parto. Na verdade, várias técnicas foram aperfeiçoadas
para diminuir a transmissão vertical abaixo de 1%. Com todas essas medidas, a criança vai nascer e crescer saudável. Além disso, com o controle adequado, as mulheres têm a possibilidade de ter uma família saudável, mesmo sendo portadoras do vírus. 4. O vírus não é transmitido pelo sexo oral. Como já discutimos, o vírus não é encontrado na saliva. Por conta disso, muitas pessoas acreditam no mito de que ela não é transmitida pelo sexo oral. Grande erro! Embora seja difícil de ocorrer, a infecção por meio do sexo oral é possível. A saliva não contém o vírus, mas os fluidos vaginais, sêmen e fluido pré-seminal têm uma carga viral elevada. Portanto, durante o sexo oral, é possível que ocorra a transmissão, principalmente se houver feridas na cavidade oral. 5. O HIV pode ser transmitido pela picada de um mosquito. Os mosquitos transmitem o HIV. Atualmente, várias espécies de mosquitos, como o Aedes aegypti, transmitem diversos patógenos. Doenças como dengue e malária são causadas por essa via. Portanto, há quem acredite que o HIV também pode se espalhar dessa forma. No entanto, os mosquitos não podem transmitir o vírus. Mesmo se ingerirem o sangue de um paciente doente, o vírus não consegue se multiplicar e sobreviver dentro dele. A informação é a chave para desvendar os mitos sobre a transmissão do HIV. Os avanços no tratamento do HIV estão em andamento. Mesmo assim, existem mitos sobre a doença que ainda são comuns na população. Portanto, se houver dúvidas sobre isso, é melhor buscar informações em fontes profissionais. Médicos e entidades de saúde podem ajudar a resolver as preocupações que surgem diante de um diagnóstico positivo. Além disso, eles também podem orientá-lo quanto às opções de tratamento.